Queridos, amados, todos vocês são do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele ama todos nós, queridos. Olha só, meus queridos, o que Ele fez, a morte que Ele teve para cada um de nós, amado. E sim, Ele ama cada um de vocês. Voltem ao Senhor, vocês não conhecem o Senhor, toma a sua decisão de querer conhecer o Senhor. Só isso, ó. Eu sei que há muitas leis, regulamentos criados pelas igrejas, por amigos, que você tem que fazer isso, aquilo outro, para ir no Senhor. Nada disso é verdade. Apesar de não ser errado, mas nada disso é verdade, não é um requisito que Ele pede de cada um de nós. Apesar de de estar bem, né? Tudo isso que é falado, tudo que leva ao Senhor é bom, mas para aqueles, amados, aqueles que querem só pôr no coração, querer conhecer o Senhor, só isso que você precisa, tá? É você conversar com Ele com toda sinceridade, querer que Ele seja o seu Deus. Eu querer conhecer Ele. Ah, Jesus, eu não sei quem é você, mas eu sei que você é Deus. O Senhor é meu Deus. E o resto Ele faz, querido. Uma vez que você tomou essa decisão do seu coração, de toda sinceridade, querer conhecer seu Deus, daquele ponto em diante, os seus pecados são limpos, a sua sujeira é removida, e você começa esse caminho com o Senhor, lindo, 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 aonde Ele começa você começa a ter essa intimidade com Ele. Isso não significa que você não vai fazer coisas assim, que digamos, não agradável aos olhos dEle. Não é isso. Então, aqui está uma excelente mensagem do Senhor, arrependimento. Isso, à medida que você vai se aproximando, conhecendo Ele cada vez mais, você agora tem a imagem, como tem falado aqui, a imagem de Deus, porque você tem a santificação de fazer toda a vontade que é agradável aos olhos deles. Tá? Isso não significa que você tem que ser perfeito, como o inimigo tem mentido e tem sido pregado para você das igrejas dele. Isso não é verdade. Você não tem que ser perfeito, isso não tem nada a ver com perversão. Isso não tem nada a ver com pecado. Isso não tem sido ensinado nas igrejas de Deus. A grande mentira do inimigo você vai ouvir aqui sendo falado. A única coisa que você precisa aqui é colocar em seu coração que você quer conhecer a Deus, ou se você já conhece Ele, é querer continuar a amar Ele. O resto Ele faz, queridos. E nessa caminhada que Ele vai mostrando para nós, que eu chamo de crescer em intimidade com o Senhor. Isso continua por toda a eternidade. Mas a partir do momento que você tomou a decisão de querer conhecer o Senhor, só isso, ó. Tendo ou não tendo pecado, tendo ou não tendo sujeira, você é limpo perante Ele. Ele começa a te chamar de imagem de Deus. Imagem de Deus. É claro, cada um de nós, porque isso é coisa do coração, não é uma coisa de A, B, C, D ou E que você tem que se agarrar a alguma coisa. Não é nada disso, é coisa do coração. Cada um de nós temos esse nível diferente de intimidade. Você vai ver que a nossa irmã tem o dela e ela é ela também. Mas o Senhor é louco por ela e ela não tem sujeira, não tem pecado. Então ela tomou a decisão de querer conhecer o Senhor, de achar de que o Senhor é Deus dela. E ela deu o coração. E é só isso que Ele pede para todas as pessoas, sendo você que conhece Ele, sendo você que não conhece Ele. Do seu coração, dê isso ao coração ao Senhor, o resto Ele faz. A partir daquele momento, Ele remove ou Ele coloca longe de você o seu pecado e a sua sujeira. Ele vai falar sobre isso, está nas palavras dEle. Em todo lugar você acha nas palavras deles. Aqui é uma palavra, fala que um amor cobre uma multitude de pecados, ou de enganos, ou de erros, etc. De tudo aquilo que é feito que não agrada o Senhor. Tudo está na palavra, mas a igreja estava bloqueada, ela foi ensinada mentira do inimigo. Vamos ver aqui o arrependimento, já começando de cara o que é o arrependimento, né? E as pessoas que chegam a querer conhecer o Senhor, as igrejas já pregam erradamente sobre Ele. Já pregam a perfeição. Eu procurei do Michael Wood aqui, não achei. Ele falou isso abertamente com ele, quando ele chegou para conhecer Jesus, e claramente a igreja já começou a pregar sobre a perfeição. E ele não sabia o que era. Será que, etc., não pode usar esse tipo de roupa, não pode pintar o cabelo dessa forma, o cabelo tem que dar cor, não pode pegar na mão da mulher. Isso tudo são leis, são rituais que é criado pelo homem. Como os fariseus criou 600 encontros leis para ser do Senhor.
Isso tudo é uma mentira do inimigo. O Senhor está acima de todas. Tudo isso é uma mentira do inimigo, mas a partir do momento que você começa a conhecer o Senhor começa a mostrar para você quem Ele é, isso acontece individualmente. Você começa a ver que certas coisas não agradam ao Senhor. Mas isso depende da sua intimidade que você tem com o Senhor. Tá? E aí a coisa linda das leis do Senhor, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, é que tudo isso ensina a santificação, ensina você o que é o amor. A lei aponta para o amor, daí o pessoal fala, o que é o amor? Sim, se você quer ter uma coisa por escrito, olha os 10 mandamentos, para começar. Como eu te falei antes, esses mandamentos, essa maneira de você ser, essa maneira de você andar na terra, a maneira de se comportar, você tem que, quando você bater isso no Senhor, e aqui é onde a igreja falhou, quando você bater isso no Senhor, você vai saber como se comportar, como viver, como falar. Isso é intimidade, isso demora tempo, e muito tempo. Talvez até o decorrer de uma vida inteira de uma pessoa, mas o mais importante disso tudo é que você deu o seu coração ao Senhor, esse é o mais importante. E aí, dependendo do seu andar com o Senhor, o Senhor mostra para você como você deve comportar, como você deve... que alegre, a palavra-chave é aqui, fazer as coisas que é agradável ao Senhor. Depois de um tempo que você começa a conhecer o Senhor, você começa a ver que certas coisas não agradam ao Senhor. Tudo que não agrada ao Senhor é pecado. Apesar de João falar que a quebra das leis é pecado, é muito mais do que isso também, né, mano? É mais do que a lei, é fazer todas as coisas que desagradam ao Senhor. Isso seria um pecado, né? E, como eu te falei antes, você começa nessa intimidade com o Senhor, você primeiro começa a observar as leis do Senhor que está aqui na cara de você, você pode ler, você começa a observar as leis, né? E depois você passa a ir nas coisas que são do coração do Senhor. Isso tem faltado, não tem sido ensinado nas igrejas. Então, há muitas coisas que nós fazemos que a gente pensa que não está na palavra. Tudo está na palavra, mas está na camada 2, 3, 4 e 5 na palavra do Senhor. Mas aqueles que estão começando o Senhor, começando essa intimidade com o Senhor, você só lê o que está escrito, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc, 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 né? Mas quando o Senhor mostrou isso, né? Que está escrito na lei, não cometer adultério, e o Senhor falou, e eu falo mais, aquele que olha no coração e tem desejo da mulher, do próximo e etc., já é cometer adultério. Então isso aí já é camada 2, 3 ou 4 das palavras do Senhor. Mas o que eu tenho para falar aqui para vocês, amados, é que tudo tem esse respaldo no Senhor. A igreja falharam em pregar isso. E falharam também em ensinar, que pensam que ensinar a perfeição é ir para o Senhor. Dessa forma, muitos não têm ido para o Senhor, porque eles têm essa maneira que tem que ser perfeito para ir para o Senhor. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo, etc, etc, etc. E decidem sair do caminho porque não conhecem o Senhor. O Senhor aceitam todos, porque todos têm um caminhar diferente com Ele. Mas a primeira coisa que sim tem que ser feito é você dar o seu coração a Ele, é você querer conhecer que Ele é Deus. Aí sim, porque uma vez que você der essa permissão ao Senhor, que Ele é o seu Deus que você gostaria de conhecer Ele, aí sim, daquele ponto em diante, você passa a ter a imagem de Deus, a sua santificação começa e ela nunca para, irmãos. É por isso que algumas pessoas têm mais santificação do que outras. Isso é perfeitamente normal, porque isso é coisa do coração e isso é variado de pessoa a pessoa. O arrependimento, então, como você vai ver aqui, é aquela pessoa no Senhor que já começa a ter aquela intimidade com o Senhor, já começa a ver que isso é desagradável ao Senhor e pedem perdão. Esse é o arrependimento. Você já está com o Senhor, né? Mas você começa a ver que o Senhor, a imagem de Deus tem um certo requerimento, né? Você quer ser a imagem do Senhor, você começa a perguntar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus agiria dessa maneira? Tá? E é isso aí, essa é as perguntas que aquele que começa nessa caminhada com o Senhor começa a perguntar.
Tá? E você vai ver essas coisas. E cada pessoa pode responder isso de forma diferente por causa do nível de intimidade. O Senhor quer todos vocês, amados. Aqui é o final, aqui é o ponto da história. Ele quer cada um de vocês na caminhada que você está tendo agora, nesse momento, está bem com o Senhor. Está bem. Mas a partir do momento que você dá essa autoridade ao Senhor e você pede ao Senhor que você gostaria de conhecer Ele, você começa essa caminhada com o Senhor. E a partir desse momento, porque o seu coração agora é dele, a partir dessa decisão que você fez. Somente uma decisão, sim, amados. É muito, muito simples como isso. É muito, muito simples como isso. Uma decisão sua, sincera do seu coração, que você quer que Jesus seja seu Deus. Simplesmente isso, amados. Não tem nada a ver em você ser perfeito. E há muitos que fumam ou não conseguem largar de fumar. Muitos que fazem isso não conseguem. Não andam com o Senhor porque acham que o Senhor não ia gostar dele. Isso não é verdade. Isso é uma mentira do inimigo. O Senhor quer você do jeito que você é, querido. Sim, você ouviu bem o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Ele quer você do jeito que você é. Tá? Do jeito que você é. Só tenha essa decisão do coração que você quer que Ele seja seu Deus. E a partir daquele momento, e isso varia de anos, Ele começa a treinar você em como Ele pensa, em como Ele age. A partir do momento que Ele vai te mostrando essas coisas, você vai começando a sentir ruim, como você vai ver aqui. E vai pedindo perdão do Senhor, e etc, etc. Já, entretanto, os seus pecados e a sua sujeira é limpado, querido, no seu relacionamento com Ele. Porque você está procurando Ele do jeito que você fala. Vamos ver aqui, isso aqui a nossa irmã começa a falar, e ela fala aqui, olha só. Ela fala, Erim, sobe, então o Senhor começa a ter um relacionamento para os novos com o Senhor. Vai estar aqui, tá, queridos? Os mistérios de Deus. Vai estar logo aqui na mensagem 066, que foi feita dia 2013. Uma das primeiras mensagens da nossa irmã. Ela estava, então, no ponto inicial de conhecimento de quem é o Senhor. Lembra que eu te falei dessa intimidade? Mas olha onde ela está aqui. A minha cabeça se deita no ombro dele. Há sim aqueles que amam o Senhor, e há sim aqueles que querem fazer tudo que é agradável ao Senhor, ao ponto de deitar a cabeça no ombro do Senhor. Olha que os discípulos, foi só João que fez isso. Entretanto, os outros apóstolos amavam o Senhor, mas foi João que deitou a cabeça no Senhor, porque para João aquilo era importante para ele. Fazer tudo que é agradável ao Senhor. É claro, eles chegaram nessa intimidade, tendo o Senhor andando com eles por 3 anos, né, querido? Quer dizer, a aprendizagem, a intimidade com eles, com o Senhor, foi mais rápido. Mesmo assim, não sabiam de tudo. Mas você vai ver aqui, eu já vou falar aqui, tá? Nesse estudo que eu estou fazendo de semente malignas, olha só o que é falado aqui nos Filhos de Deus. Olha aqui, Uriel tem falado em página 47, no estudo 437, Uriel tem falado: a perfeição é uma ferramenta de aflição que o inimigo usa contra os de Deus. Isto é uma mentira. Isto que é ensinado pela Igreja de Deus. Isso que é ensinado pela Igreja de Deus. Daí muitos não foram ao Senhor, não conhecem quem é o Senhor, porque eles ficam caídos nessa ferramenta de perfeição usada pelo inimigo. E olha só, se você ver aqui na mensagem 370, na página 6, há uma legião de anjos caídos que estão manipulando as cabeças dos homens. Aqui está a razão, uma das razões do porquê a Igreja de Deus prega a perfeição, porque estão sendo ensinados essa perfeição na palavra de Deus, direto da palavra de Deus. Eles ensinam que sim, você tem que ser perfeito para ir para o Senhor. Isso é uma mentira. Uma mentira, você não tem que ser perfeito para ir para o Senhor. Mas a sua perfeição, a sua santificação, a sua imagem de Deus começa quando você dá o seu coração a Ele. Ele, meus queridos,
recebe cada um de vocês dos jeitos que vocês são. É por isso que ele morreu por vocês, queridos. Essa perfeição, essa santificação, isso começa quando você dá o seu coração a ele. Ele começa a ensinar você. Perfeição é isso, né, amados? Intimidade com o Senhor. E vai a sua vida inteira, amados. E cada um de nós temos esse caminhar diferente com o Senhor. Vamos ler aqui um pouquinho do exemplo que a nossa irmã deu. Olha só. Aqui está o Senhor, ela deixa ela chorar no ombro dele. Isso não significa que ela tem errado, mas aqui o Senhor fala o que há de errado, é claro, o Senhor sabe. E a nossa irmã fala aqui, eu tenho medo que você vai vir quando eu não estiver preparada e eu não vou ter esse tempo para consertar as coisas. E ela fala aqui, menti para um cliente hoje. Apesar dela ter mentido, ter feito essas coisas todas, o Senhor deixou ela colocar a cabeça dela no ombro dele, e ele não falou nada, amados. Ele não falou nada sobre assunto nenhum, sabendo que ela é pecadora. É claro, isso foi em 2013, ela tem uns novos sonhos que ela chegou perante o Senhor em meses depois, se não anos. Tem 20 anos que ela faz essas mensagens. E ela chegou pelo próprio trono de Deus, se tremendo de joelho, e ela ficou surpresa que ela estava carregando com ela os pecados que ela não tinha ainda arrependido. E ela pensou, e ela perguntou, pai, por que os pecados não ficou na porta do tribunal dele? E ela trouxe os pecados perante o Senhor. Então, então, depois desse tempo todo, tá vendo? O Senhor aceita você como você é, e esse treinamento que Ele está tendo com você, essa santificação que você tem com o Senhor, Ele aceita você, meus queridos, do jeito que você é. Do jeito que você é, porque o seu coração está na mão dele, ele aceita você do jeito que você é. Sim, ele respeita tudo em você, até mesmo a intimidade que você tem em conhecer as coisas que agradam ou não a ele. Então ela mentiu, e o Senhor fala, por que você mentiu? É claro que ele sabe. E ela falou para apaziguar, porque ela fazia isso para os clientes dela. E ela falou, você fazia isso para os benefícios dele, para o seu próprio benefício. Ela fez aquela mentirinha, ela é uma vendedora, e ela fazia essas mentiras para apaziguar o cliente, apaziguar ela mesma. Só que ela paga por essa, quando você peca ou você faz uma coisa, vamos dizer assim, não agradável ao Senhor, que é claro, mentira não é uma delas, você abre portas abertas para o inimigo. Sim, você tem um inimigo que quer te tirar do caminho. Entretanto, o que eu tenho para falar para vocês aqui é o que nós estamos falando nessa história. Ela não tinha de ser perfeita para chegar pelo Senhor, e quando ela chegou perante o Senhor nem perguntou para ela sobre os pecados dela, tá? Nem perguntou. Ela que falou. Ela que falou. Porque aqui você vê, 2013 foi essa mensagem, e você vai ver outras mensagens que eu não lembro aqui agora, talvez depois de anos, ela ainda tem pecados. Amados, nós sempre fazemos coisas que não são agradáveis ao Senhor, ou seja, pecado. Entretanto, esses pecados são limpos de você quando você pede o arrependimento, o perdão. Mas isso não para você de se aproximar ao Senhor, ou seja, o Senhor não para, vamos colocar dessa maneira, o Senhor não para você de se aproximar a Ele, e você com esses pecados. Entretanto, quando Ele mostra isso para você, arrependa-se, porque há um inimigo, e há essas consequências espirituais, que quando você peca, e sabendo que está pecando, você abre portas para o inimigo. Então você tem que pedir perdão ao Senhor para Ele fechar essas portas. Isso não significa, de forma alguma, como tem sido ensinado pela Igreja de Deus, que o Senhor não te ouve. Como muitos têm deixado de ir a Ele do mundo, e muitos também na igreja têm deixado de se aproximar do Senhor, porque muitos, como João, têm pecado por décadas, pecado sujo, que eu sei que o Senhor não gosta, mas porque eu sempre quis fazer a vontade do Senhor, eu sempre pedi perdão, 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 e Ele sempre esteve comigo, sempre, queridos. Como eu te falei, começa da sua decisão em aceitar Ele como sendo o seu Deus. Não se preocupe
no tipo de pecado que você tem, no sujeira que você tem, mas quando ele mostrar para você, simplesmente arrependa-se e tudo vai ser limpado de você. Tudo. Porque o arrependimento é uma atitude que quando você cresce em intimidade com o Senhor, cada vez você tem mais e mais. Essa mentira, ela foi física, ela teve de falar, né? Foi um pecado físico, mas aquele quando você cresce em intimidade com o Senhor, você vê que as próprias coisas que você pensa já causa, você vê o adultério, quando você pensa em querer a mulher do próximo, a cobiça, já causa um pecado e você já vai ter uma consequência do inimigo, mas isso não se afasta do Senhor. Ou melhor dizendo, ele não afasta de você. Enquanto você estiver com ele, ele está com você em qualquer coisa que você está fazendo e passando. Ele não te larga, queridos, porque ele morreu pelo seu pecado. E você está entendendo o que eu estou falando? É muito, muito simples isso, mas a igreja fez isso muito, muito complicado por causa do inimigo. E o Senhor fala aqui então, fala muito bem. Ele fala, eu estou alegre que você me contou. Quer dizer, ele não afastou dela, porque ela mentiu fisicamente. Falou, né? O Senhor continua, você vai fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência, o Senhor fala, cada dia, queridos. Eu gostaria que você colocasse o dia diante de mim, ao pé da cruz, se você quiser. Ofereça a mim o seu dia para que eu o tenha e vamos ver se as portas do céu não se abrem para você. Então aqui está. Se todos os dias ao começar do dia entreguem ao Senhor, Pai, esse dia é teu. Gostaria de pedir perdão por tudo que eu tenho falado e pensado. Esse dia é seu, Senhor. Aqui ela tem confessado tudo a ela, mas o Senhor fala, ainda há mais coisas. Ainda há mais coisas, e vai ser mais tarde aqui que ela fala, ela esqueceu de falar até dos filhos dela. Ela fala, você não está me repreendendo por vir tão longe e ainda quebrar um dos seus mandamentos? O Senhor fala, Erim, você confessou? Você confessa antes de dormir à noite, por quê? E ela fala aqui como ladrão à noite, que ela tem muito medo do Senhor chegar e ela ter pecado, né? Então ela pede perdão. E o Senhor fala, isso é bom, mas também você não deve segurar nada contra o seu próximo e perdoe eles, ore por eles e abençoe em meu nome. Assim nunca vá dormir com rancor, raiva e amargura. Então, quando você acorda, o seu dia é novo, em folha. Então, você está pronta para me dar esse dia. O Senhor está falando, sim, quando você for dormir. Para você, aos novos, é muito, muito simples. Só fala, meu Senhor, meu Deus, por favor, perdoe todas as coisas que eu fiz, desagradou o Senhor. E procure agir nisso. É claro, se você está com o Senhor, tentando... você ainda está batalhando nesse pecado, porque você sabe que não é agradável ao Senhor, e você está batalhando com o Senhor, Ele está bem com isso, tá, queridos? À medida que você confessa isso, Ele está bem com isso, tá, amados? Porque foi isso que eu fiz por 30 anos, e Ele ainda está comigo. Porque Ele sabe que eu estava batalhando. Nessa intimidade que você vem com Ele. Porque o coração da pessoa estando com Ele, e você estando com Ele pedindo perdão, e batalhando, e querendo ser cada vez mais a imagem dEle, Ele vai trabalhando com você. Então você vê que a própria irmã aqui, que conversa com ele, achou que ele não ia conversar com ela, porque ela mentiu no dia anterior. Mas ela confessou tudo, mas faltava alguma coisa. E aqui ela fala, Erim, você confessou isso ontem à noite, antes de dormir? Ela falou sim. E ela não sabia mais o que tinha para confessar. Mas aqui está ela perguntando ao Senhor, e o Senhor falou às suas crianças. E ela perguntou e falou, e ela estava muito, muito preocupada com a filha dela, assim como eu estou com meu filho, indo para a Força Aérea, minha filha, lidando com outros tipos de pessoas, né? Bissexuais, etc. Os pais realmente têm esse conselho, essa preocupação, né, querido? E ela teve com a filha dela, aqui nesse tempo, 2013, hoje a filha dela está com ela, mas nesse tempo a filha dela foi nesse acampamento na cidade de Seattle, e ela não conseguia conversar com a filha dela, estava muito, muito preocupada com a filha dela, com esse relacionamento com a filha dela, e o Senhor fala aqui para ela, dê para mim a sua filha e não tenha medo, é o que eu faço. Mas quando você ama, você tem realmente essa preocupação de pai, mas o meu filho, a minha filha realmente está na mão
de Jesus, meu filho indo para a aeronáutica, eu vou ficar sem conversar com ele por 2 meses, e depois vai ser não sei quantos meses mais. E olha só, num tempo de guerra, está na mão do Senhor. Pai, meu filho, minha família e minha esposa está em sua mão, até o nosso cachorrinho. E eu faço isso, queridos, como ele tem ensinado a nossa irmã, todo dia de manhã, eu coloco a minha família na mão dele. Isso é coisa nova que eu tenho aprendido, não tem uns 3 meses. Uns 3 meses, amado. Eu que estou nesse caminho há 40 anos. Olha só, você está vendo como é que a intimidade é? E eu ainda, errando, não tem 2 meses, eu menti para um guarda quando ele me parou. Eu menti que eu não estava no telefone e eu estava. Eu sim, vim aqui para casa, me senti muito, muito ruim. E sim, pedi arrependimento ao Senhor. Isso foi coisa que saiu da minha boca e eu pude ver. E hoje, meus pensamentos, eu pego esses pensamentos estando errados ao Senhor. E todo dia, sim, quase que vem, o Senhor me perdoe pelos meus pensamentos. Então, você vai chegando nessa intimidade com o Senhor. Amado, se você é novo, não se preocupe com isso. Só deu o seu coração ao Senhor. Ele nunca vai te abandonar, querido. Sim, com sua sujeira, com o seu pecado. Fala, Pai, aqui eu estou. Eu sei que você é Deus, eu não te conheço, Jesus, mas eu quero te conhecer, eu quero fazer paz, eu quero fazer as coisas agradar ao Senhor, mas eu não sei de nada, eu não quero fazer de nada, e eu tenho muitos pecados, mas eu queria te conhecer. Só isso, se você der oficialmente isso a Ele, sendo falado de coração e sinceridade, Ele começa essa intimidade com você. E começa a mostrar para você as coisas que são agradáveis a Ele. Esse é um relacionamento muito, muito, muito longo, tá, queridos? E não para. Você vê que os apóstolos aqui por 3 anos ainda erravam? Andando com Ele. Você vê o apóstolo Paulo brigando com outros apóstolos, etc, etc. Porque sim, isso acontece. Mas sempre voltando ao Senhor pedindo perdão e tudo está sendo limpado de você. Saibam disso, queridos. E não tenha dúvida sobre isso de forma alguma, tá? Se você estiver com Ele, Ele nunca vai te abandonar na sujeira que você está fazendo. É claro, à medida que Ele mostra para você, você pede perdão a Ele, porque isso entristece o coração dele, e isso fecha todas as portas que o inimigo tem contra você, mas você vai saber dessas coisas com o tempo, amado. Com o tempo. Isso não acontece assim tão rápido. Você veio aqui com a nossa irmã, andando com ele. Ela ainda achava que tinha de ser perfeita, mas ela sabia que mentir era uma coisa que entristecia ele. Mas o que aconteceu é que ela nem sabia das coisas. Você vê aqui, ela não sabia que tinha mais coisas para pedir perdão. O Senhor mostrou para ela aqui, o exemplo está aqui, mas o Senhor mostrou para ela e ela sabia, sim, eu tenho que dar minha filha em tuas mãos. Isso eu faço todos os dias antes de dormir. Aí você acorda novinho, em folha com o Senhor. Todas aquelas portas abertas para o inimigo te atacar foram fechadas, como o Senhor falou. Você começa novinho, em folha. Aqui está. Liberte ele, ou seja, liberte o seu coração totalmente para mim, para que todos os dias ele, ou seja, desculpa, o seu coração, vou até escrever aqui, o seu coração, olha só, esteja novo em folha, porque é isso que está falando aqui, tá? Isso acontece todo dia que você for dormir, você pede perdão a ele, entrega a ele a sua família, tá? E ele limpa tudo, você acorda, amado, novinho em folha. Ela fala aqui, ele termina aqui falando aqui, eu vou pegar ela, pois ela é minha também. Isso aqui, quando ela colocou, você tem que fazer oficialmente. Ela é do Senhor, a sua família é do Senhor, seus amigos é do Senhor. E quando você dá aqui, isso tem, amados, por isso que eu falo, tem que ter aquele ato oficial seu, tá? Da sua boca. Ela fala, perdoa-me, Senhor, eu coloco a minha filha diante de você na cruz. Quer dizer, você traz todos os seus pecados, a cruz aqui é simbólico, mas é real, né? É simbólico. Você dá tudo ao Senhor, a sua família ao Senhor, você deu a ela, é o que o Senhor fala, eu vou pegar ela, pois ela é minha também. Quer dizer, você foi oficialmente ao Senhor e fala, a minha família está também em suas mãos. Você deu para ele, foi um contrato que você fez com ele, querido.
Ele está te ouvindo, ó. Aí o que ele fala? Ok, eu vou pegar ela, agora ela está na minha mão, e ela fala mais. Ele fala mais, você entendeu que o medo tem enfraquecido a sua armadura essa semana? O medo que ela estava, né? Com a filha dela ir para o caminho errado. Eu procuro não ter medo de ver meu filho indo para a Força Aérea. Eu sei que ele está na mão dele. É o amor de pai, né, querido? O Senhor continua. Quando a sua armadura é fraca, é uma porta aberta para o pecado. Você tem ficado cansada e até o seu coração está fraco. E o Senhor fala, agora dê isso para mim também. Dê tudo para o Senhor, amados. Vocês, pais, dê os seus filhos ao Senhor, e você individualmente dê você ao Senhor, e os pais também têm que dar o coração ao Senhor. Quando você dá tudo isso ao Senhor, Ele pega e fala, ok, agora é meu. E quando você acorda no dia seguinte, você está limpo. Faça isso, queridos, todo dia até. Porque você fazendo isso, as portas do inimigo que te ataca estão fechadas. Sim, Pai, eu estou aqui perante o Senhor, eu entrego a você toda a minha família, eu entrego ao Senhor a minha esposa, eu entrego ao Senhor a minha filha, que está tendo todas essas amizades esquisitas do mundo, e o meu filho que está indo para a aeronáutica também, tudo ao redor, hoje em dia, deles, né, da minha esposa e de mim, são essas pessoas que estão sendo lidadas, talvez, fazer coisa errada que não é agradável ao Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Pensa assim mesmo, amado. Meu coração é do Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu peço ao Senhor, cuide da minha família, cuide de mim, Senhor, nesse andar. Ensina o Senhor. Me ensina a andar com o Senhor. Me ensina a fazer as coisas agradáveis, Senhor. Me ensina a procurar as coisas que não são agradáveis, Senhor. Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Mostre para mim as coisas que não são agradáveis, Senhor. Eu lhe entrego tudo isso em tuas mãos em nome de Jesus. Então aqui está a minha oração que eu acabei de fazer. Isso eu faço com sinceridade do coração, queridos. Isso não tem sido ensinado pela igreja, porque o inimigo ensina, as pessoas têm que ser perfeitas, as pessoas, você tem pecado, etc, etc. Mesmo lendo que ninguém é perfeito, todos têm pecado. Mesmo sabendo disso, ó, porque isso é uma arma, uma das maiores armas do inimigo, essa mentira. Amados, eu declaro que vocês são livres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se você procurar por Ele oficialmente, se você procurar por Ele, por seu coração, der o seu coração a Ele, do jeito que você está, amados. Olha, por favor, escute-me o que o Senhor está te falando. Do jeito que você está em seu estado físico e mental, do jeito que você está. Só queira aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré como seu Deus. Só isso que você precisa. Faça isso com sinceridade. Porque a partir daquele momento, ele começa essa intimidade com você, começa a mostrar certas coisas para você, começa a mostrar as palavras para você, mas como eu te falei antes, você chega a uma intimidade com o Senhor, que não só você está mantendo a lei e os mandamentos, porque leva ao amor, o amor é o cumprimento da lei, o Senhor já falou isso, tudo que você lê, o amor leva, as leis e mandamentos levam você no amor, então você começa nesse amor e você começa a ver nas camadas do Senhor que é mais do que fisicamente, é o seu espírito, é a sua mente. E essa é a intimidade com o Senhor, que você começa aqui embaixo. E vai toda a sua vida, você começa a ter essa intimidade. Vai por toda a eternidade. Mas a partir do momento, queridos. Já falei isso várias vezes, porque isso não é ensinado nas igrejas. A partir do momento que você tem o Senhor como seu Deus, você começa a ter a imagem de Deus. A partir daquele momento que você aceita Ele como seu Deus, como tem sido falado aqui. A partir daquele momento, você aceita Jesus como seu Deus, você começa a ter a imagem de Deus, os seus pecados e as suas sujeiras, tudo é limpo. Mas você começa a aprender porque você não sabe dos seus pecados. Você não sabe. Mas a partir do momento que você começa a ter essa intimidade do Senhor, que o Senhor começa a mostrar para você quem é Ele e as coisas que são agradáveis a Ele, então você começa a arrepender no pecado, na mente, etc, etc. Você começa nessa intimidade, e é claro, a imagem, a santificação. Olha só, o Senhor tem falado que o Lúcifer era a imagem do Senhor, porque ele tinha a santificação do Senhor.
Mas o homem nunca é perfeito para agradar o Senhor em todas as coisas. Aqui, por isso que eu falo com grande facilidade, a partir do momento que você aceita o seu Deus. Você é a imagem de Deus, assim como nossa irmã aqui, 2013, ela já cresceu muito, muito, muito no Senhor, se você não acompanha aqui essas mensagens. A intimidade que ela tem com o Senhor, ela já cresceu muito, muito, muito. Entretanto, mesmo o Senhor falando aqui para ela, em 2013, ela achando porque ela tinha medo de não perder, de não ser perdoada pelo Senhor, ela pensava que chegar ao Senhor é chegar perfeito. Aqui mesmo, você leu, é chegar perfeito. E anos e anos e anos depois, ela achou isso também, ela chegou perante o próprio trono de Deus, com os pecados, e ela falou, o Senhor deixou eu entrar aqui, eu não sabia. Isso mostra claramente que o Senhor está atrás do seu coração, e não da quantidade de pecado e sujeira que você tem. Tá? Vou repetir, por favor. O Senhor está interessado no seu coração e não na quantidade de pecados e sujeira que você tem. Porque na medida que eu já falei isso, eu continuo repetindo, que você cresce, desce intimidade com Ele, você vai sabendo essas coisas, amado, você não quer fazer mais, porque isso entristece o coração do Senhor. Você vai crescendo em intimidade, a imagem de Deus, que é você, vai ficando mais e mais e mais por causa da santificação. Novamente, principalmente para os novos. E encerrando. O Senhor quer o seu coração e não os seus pecados e as suas sujeiras. Ele quer o seu coração a partir do momento que você fala. Falem no seu medo. Às vezes você está com intimidade e fala isso. Não, eu sou muito sujo, como eu já ouvi. Muitos cristãos que amam o Senhor. Eu sou sujo. E você precisa abrir a boca. Pai, perdoa-me, tudo é perdoado. Porque Ele já tem o seu coração. Então, amados, aceitem o Senhor como seu Deus. Do jeito que você é. Não olhe para os seus pecados e sujeira, porque a partir do momento, eu falo isso principalmente, porque você tem. Porque ser santo igual ao Senhor vai toda a eternidade, queridos. Então, a partir do momento que você deu, então, seu coração, Pai, meu coração é seu. Ele vai te carregar nessa caminhada. Isso é muito, muito importante, é por isso que eu estou demorando tempo para falar isso, porque você foi ensinado uma mentira da igreja de Deus, que você não tem que ter pecado para chegar perante Ele. Isso é uma mentira grande. Você só tem que ter a vontade de dar o seu coração a Ele. Ele começa em sua intimidade, e cada um de nós, é por isso que o Senhor fala, não julgar um ao outro, porque cada um de nós estamos em níveis diferentes de santificação, de intimidade, de imagem de Deus com Ele. É por isso que você não deve julgar de forma alguma. Um exemplo muito bom aqui, a nossa irmã tratando até um perdido, uma pessoa do mundo, ela mentiu. E o Senhor fala, isso é desagradável ao meu coração. E ela pediu arrependimento, ela pediu perdão. E aqui outro perdão que eu também pedi para o Senhor várias, eu continuo perdendo. Porque eu sei que meu filho está na mão de Deus, mas eu sempre tenho aquela preocupação. Eu sei que minha filha está na mão de Deus, e eu sei que eu tenho aquela preocupação. E eu falo, Pai, isso é amor dos pais. Não é medo. Mas tem aquilo, queridos? Mas eu continuo pedindo perdão, porque assim, é um medo, porque uma vez que você confia e dá isso na mão do Senhor, você tem aquela confiança, Mas isso tudo, querido, acontece com o tempo. O Senhor está com você do jeito que você é, por favor, coloque isso em sua cabeça. Ele te ama do jeito que você é. Ele te chamou antes da que a terra foi criada, Ele te deu um convite, Ele morreu por você. Mas muito, muito mais vai ser falado sobre isso aqui, tá, queridos? É um tópico que é um tabu que Ele está quebrando da igreja dele. Fiquem na paz e no amor de nosso Deus. É um tópico muito, 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 muito importante, por isso eu gastei muito tempo. E vai estar aqui, tá, queridos? Para os novos, isso aqui, 066, já está aqui. Você vai a historiadedeus.com, História de Amor de Jesus, e você vai aqui está na lição 066, que é uma das primeiras. Deixa eu voltar aqui. Para os novos, sim, esse é o Senhor rasgando o coração, já está aqui. Mas essa é a antiga, e eu vou colocar a nova aqui, eu vou ter aqui um link que vai ter eu falando, eu não sei porque você falaria isso, faria isso, mas aqui está, você pode ler, e o português é corrigido quando eu coloco aqui, tá? Não vem mesmo traduzido pelo Google, o Google erra muito, 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 principalmente nos focos das palavras, e aqui é o link em inglês,
Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós, que nos ajude a crescer nessa intimidade com Ele, que ajude-nos a crescer nessa intimidade com Ele e a conhecer cada vez mais quem é Ele, tanto no que a gente faz com nós mesmos ou com outras pessoas, e que nós vamos, assim, a continuar a crescer, a continuar a nos arrepender e pedir perdão, Senhor, e continuar a mostrar ao Senhor. Nos mostre, Senhor, a cada vez mais ser um representante seu aqui na terra, ter a tua imagem. Fique tranquilo, meus queridos, Ele te aceita do jeito que você é. Do jeito que você é, Ele te aceita, queridos. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Deus abençoe todos vocês. Abençoe essa mensagem. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor glorifique, santifique essa mensagem para todo o coração da terra que não tem conhecido quem é o Senhor. Nós vimos um filme ontem com a minha filha aqui, está ficando um pouco longo aqui, e um dos médicos lá, ele já fez parte da igreja e saiu por causa que foi ensinado essa perfeição toda que ele tem que ser para entrar na igreja e ter esse foco com Deus. Uma mentira enorme. Porque essa perfeição, ou seja, essa santificação, ou seja, essa imagem de Deus, ou seja, essa intimidade com Deus, demora toda a sua vida. Dê o seu coração a Ele. É só isso que Ele pede. Aceite o Senhor, Ele, em teu coração. O resto, você começa essa caminhada inacreditável com o Senhor. Dê a Ele, dê tudo a Ele, queridos. Fique na base, no amor de Deus. Vamos continuar falando mais e mais sobre isso. É um tópico muito, muito importante. Fique na paz, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Amém, amém, amém.